Olá, crianças, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estejam assistindo essa aula. Eu espero que essa gravação esteja indo perfeitamente aí para vocês. Meu computador deu um bug aqui doido e a tela dele está meio expandida. Eu espero que, né, não grave assim, que só seja o meu computador que esteja assim. Mas se tiver, isso não vai prejudicar em nada a apresentação do material, a explicação para vocês. E vocês só vão me ver aí um pouco mais ampliada na tela de vocês, tudo bem? Estou avisando já para vocês não acharem que é nenhum tipo de problema aí no computador de vocês, tudo bem? Galera, hoje nós vamos falar sobre direito material do trabalho. Ao longo das nossas aulas, a gente lida muito com peça, fala muito sobre estrutura de peça. Já vimos diversas peças processuais até aqui, mas eu percebo que vocês de fato têm muita dificuldade com o direito material. Então, eu resolvi gravar um ou dois blocos, ainda não sei, de direito material correlacionados aos temas que mais são cobrados na segunda fase do exame da OAB. E trazendo essa explicação para vocês a respeito do direito material, eu espero engrandecer, obviamente, o conhecimento que vocês já têm e deixar esse conhecimento mais robusto para que na hora que você esteja fazendo a peça, mesmo que por alguma eventualidade você não consiga achar a fundamentação jurídica, você saiba explicar o porquê daquilo ali estar errado, tudo bem? E além disso, eu acho que quando você conhece o direito material, isso te dá também uma amplitude muito maior de buscar os dispositivos jurídicos na CLT. Você consegue alcançar um repertório muito maior no que diz respeito às teses a serem abordadas. Porque eu já falei para vocês, a chave do negócio é encontrar a palavra-chave para buscar no seu índice alfabético remissivo, certo? Só que se você não conhece o direito material, provavelmente você vai esbarrar nessa palavra-chave aí e não vai conseguir achar a palavra-chave. Por exemplo, a questão do salário in natura. Eu lembro que uma das primeiras peças que eu dei para vocês fazerem foi a peça do tal do José Fininho contra a Companhia de Atletismo, né? Nessa peça do José Fininho, que é uma peça clássica aí de curso preparatório, essa peça ela traz para gente uma questão sobre salário in natura, salário utilidade. E aí eu falo que é uma pedrada logo de início, porque para você que já saiu da faculdade há algum tempo, para você que tem aí, não tem tanto aprofundamento no direito material, você não vai lembrar que aquilo ali é chamado de salário in natura ou de salário utilidade. Você vai saber que ali tem uma coisa errada. Mas o que que vai te startar para você buscar a fundamentação jurídica na CLT, né? Você vai saber que aquilo ali é um direito, provavelmente você vai saber qual é o pedido em si, mas se você não souber o nome, você não tem como buscar isso na sua CLT, tá? Então, essa aula é uma aula muito importante, assistam ela até o final. Vou trazer os principais temas. Obviamente, gente, a gente não vai conseguir esgotar esses temas. É claro que ao longo das nossas aulas, a gente também fala muito sobre direito material. Então, essa aula de hoje, eu estou gravando de fato com o objetivo de acrescentar o repertório de vocês, de aumentar, na verdade, o repertório de vocês sobre esse direito material, tudo bem? Para que vocês consigam aí, né, flutuar nas buscas dos dispositivos jurídicos pela CLT de vocês e conhecer, obviamente, mais o direito material do trabalho, porque por uma questão muito óbvia, muito lógica, ele está diretamente atrelado tanto à elaboração de peça quanto às questões. E o direito material, você ter uma boa base de direito material, vai te ajudar nesses dois cenários, tanto nas peças quanto na peça, quanto nas questões. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui o nosso materialzinho da aula de hoje. Elaborei um materialzinho para vocês. Esse material também já vai estar disponível lá na abinha de arquivos do nosso Microsoft Teams, tá? Vocês podem ver que está ampliado de uma forma esquisita aí, mas é isso. Tomara que para vocês não esteja assim, né? Para mim tá. Mas tomara que para vocês não esteja, que para vocês esteja visível de uma forma melhor, normal, como geralmente costuma estar. Bom, vamos começar então? Até bebi uma água, que a aula de hoje vai ser puxada, vai ser extensa. Provavelmente a gente tenha mais de um bloco de aula. Vamos falar sobre direito material, tá?
Quando a gente pensar em direito material, o direito material, gente, nada mais é do que os direitos que a CLT e a própria Constituição Federal estipulam como direitos dos trabalhadores. A gente precisa se lembrar que o direito do trabalho é um ramo autônomo do direito. O que que isso significa dizer? Que nós temos uma legislação própria para tratar sobre as questões trabalhistas, que é a nossa consolidação das leis do trabalho. Nós temos as súmulas do TST, nós temos as orientações jurisprudenciais da STI e da STC. Tudo isso faz com que o direito do trabalho seja um ramo autônomo do direito. Esse ramo autônomo, ele traz para a gente a conscientização dos direitos trabalhistas, tanto para o empregado quanto para o empregador. Se engana quem acha que a CLT só traz direitos para os trabalhadores. A CLT também traz direitos aos empregadores, né? Como, por exemplo, a demissão por justa causa, prevista no artigo 482 da CLT. A demissão por justa causa é, na verdade, um direito que o empregador tem de demitir aquele empregado por justa causa quando o empregado viola o contrato de trabalho, quando o empregado comete uma falta grave. E aí o 482, um artigo bem completo, bem extenso, ele traz para a gente toda aquela definição do que são as faltas graves. Então, ato de improbidade, mau procedimento, desequilíbrio de conduta, né, que é a incontinência de conduta, o mau procedimento, o abandono de emprego, e várias outras hipóteses em que o empregado, se incorrer, vai acabar sendo demitido por justa causa, tá? Então, só para que vocês tenham isso na cabeça de vocês, que a CLT, ela não é uma legislação estritamente protetiva ao trabalhador. Ela fala sobre os direitos trabalhistas, tanto para empregado quanto para empregador, tá? E para começar essa nossa aula de hoje, a falar sobre os temas de direito material, eu tive que trazer para vocês esse tema como primeiro, como top 1, porque de fato a FGV gosta disso aqui, gente, mas a FGV não gosta disso aqui, não. A FGV ama isso aqui. Eu acho que todos os exames da OAB feitos, né, elaborados pela FGV, acho que todos tiveram questões ou teses sobre estabilidade provisória. Principalmente no que diz respeito a esse carinha aqui, ó, dirigente sindical. A FGV ama estabilidade provisória. Ela ama, ela adora estabilidade provisória. E ela adora o dirigente sindical, tá? Então, isso é uma coisa que a gente com certeza já viu ao longo das nossas aulas, mas eu vou querer deixar isso mais mastigado para vocês, para que vocês entendam os direitos aqui da estabilidade provisória, para que vocês guardem isso na cabeça de vocês, para que vocês tirem onda caso isso caia em uma tese ou em uma questão, tá? Bom, primeiro, para a gente começar a falar sobre a estabilidade provisória, é importante vocês se atentarem que do lado da expressão estabilidade está escrito o provisória. Por quê? Quando nós lemos essa palavra estabilidade, se você pegar para analisar o conceito técnico dessa palavra estabilidade, ela me traz um conceito de definitividade, tá? É como se fosse definitivo. Ela me traz o conceito de definitividade. E eu pergunto para vocês, quem é estável definitivamente no exercício das atividades laborais? Quem é estável definitivamente? Provavelmente, eu estou lendo aqui a sua mente, provavelmente você está pensando, o servidor público. Eu te digo que não. Isso é uma falsa. Eu falo que foi minha mãe a culpada disso, né? Porque minha mãe, quando eu era mais nova, você tem que fazer concurso público para você ter estabilidade. E aí depois eu falei para ela, depois comecei a estudar sobre direito do trabalho, eu falei para ela, olha, mas servidor público não tem estabilidade não, tá? É claro que é muito mais difícil de um servidor público ser exonerado. Mas pode acontecer exoneração? Pode. Se o Estado, o município, a União quiser fazer corte de gasto público, pode ter corte nos funcionários públicos? Pode, sem o menor problema, tá? Então,
Quem é estável definitivamente nas suas atividades? Ninguém, não existe estabilidade na nossa área trabalhista. Quer dizer, não existe é muito forte, né? Já vou dar aqui para vocês a definição dessa estabilidade, quem seria estável definitivo nas suas atividades. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na gestante, no acidentado, no dirigente sindical, no membro do Conselho Nacional da Previdência Social, no membro do Conselho Curador do FGTS, todas essas pessoas são estáveis provisoriamente. Isso significa dizer que elas estão protegidas nos seus trabalhos durante um determinado lapso temporal. Então, eu tenho uma determinação de tempo. Não é que essa galera vai estar estável para sempre nas atividades laborais, tá? Quando eu falo para vocês sobre essa questão de definitividade, eu acho muito pouco provável que a FGV cobre isso em uma prova, tá? Porque isso é um tema que foi discutido já há muito tempo atrás e, assim, na minha percepção não faz sentido, mas obviamente eu vou explicar isso para vocês, tá? Antigamente, antes de 88, tá? Mais precisamente de 1960 a 88, nós tínhamos a figura do que nós chamamos de estabilidade decenal. O que que era essa estabilidade decenal? O empregado que trabalhava na mesma empresa por mais de 10 anos, ele ficava estável definitivamente nas suas atividades. Isso significa dizer que esse cara, se trabalhasse durante 10 anos numa empresa, não poderia mais ser mandado embora. Ele não poderia mais ser demitido, salvo, obviamente, se cometesse uma falta grave. Beleza? Lá em 66, não é 60 não, gente, desculpa, é 66, tá? 66 a 88. Lá em 66, antes de 66, na verdade, o regime de estabilidade decenal era um regime exclusivo, tá? Só tinha ele, estabilidade decenal. O cara trabalhava 10 anos na empresa, ficava estável decenal, ficava estável para sempre ali nas atividades. De 66 a 88, criou-se o regime facultativo. E o que que era facultativo nesse regime? O empregado ele poderia escolher se ele queria a estabilidade decenal ou se ele queria o FGTS. Que era o FGTS? 8% depositado numa conta vinculada, que seria ali como se fosse uma poupança para o trabalhador. E quando o trabalhador fosse dispensado, o trabalhador poderia levantar esse dinheiro com a multa do FGTS, que à época era de 20%, tá? Então, o empregado, no momento em que ele iria realizar o seu contrato de trabalho, ele poderia optar se ele queria a estabilidade provisória ou se ele queria o FGTS. Aí eu pergunto para vocês: vocês acham que o empregado realmente tinha liberdade de escolha? De escolher se ele queria decenal, se ele queria o FGTS? Gente, o FGTS é muito mais vantajoso economicamente para o empregador. E quem elabora o contrato de trabalho é o empregador. Por mais que o contrato de trabalho tenha natureza jurídica de acordo, a gente sabe que não é acordo coisíssima nenhuma. O contrato de trabalho é uma imposição de vontade do empregador. Ele só não perde a natureza jurídica porque o empregado aceita se ele quiser. Ninguém está com uma arma na sua cabeça te obrigando a aceitar ou não. O empregado aceita se ele quiser. Por isso que a natureza jurídica se mantém intacta como um acordo. Tudo bem? Mas se você parar para pensar, a estabilidade decenal ela é prejudicial ao empregador porque faz com que o empregador precise manter aquele empregado durante ali toda a vigência, né, da empresa para sempre naquela empresa. O empregado ele só poderia ser demitido se ele cometesse uma falta grave. E aí é o que eu falo, que a gente precisa sempre observar os dois lados da moeda. Vocês acham que uma pessoa que tem a certeza que não vai ser demitido se não incorrer em uma falta grave, você acha que essa pessoa tem o mesmo grau de produtividade que todas as outras? Honestamente falando, não tem. Qual é a principal piada que os servidores públicos sofrem, né? Que servidor público não trabalha. Por quê? Porque tem a segurança, entre aspas, da estabilidade definitiva. A estabilidade definitiva, ela sempre foi vista de forma muito negativa pelos empregadores, muito negativa. Então,
Quando lá em 66 foi criada a possibilidade do empregado escolher sobre os regimes da estabilidade decenal e o FGTS, os próprios empregadores colocavam no contrato de trabalho somente o regime de FGTS. E aí a estabilidade decenal acabou caindo em desuso. Ninguém escolhia, entre aspas, mais a estabilidade decenal. Vendo isso, o legislador, obviamente, acompanha, através das fontes materiais de direito, né, a evolução do direito. Vendo isso, em 88, com a promulgação da nossa Constituição Federal, o FGTS passou a ser um regime exclusivo. A estabilidade decenal, a partir de 88, não existe mais. Mas, Brenda, se a pessoa teve o direito adquirido à estabilidade decenal antes de 88, ela pode ser estável no trabalho até hoje? Provavelmente essa pessoa já vai estar aposentada, mas sim, sim, tá? Se ela teve o direito adquirido dela alcançado até 88, maravilha, ótimo, beleza, tá? Ela vai ser estável decenal. E aí, o estável decenal é estável definitivamente, só pode ser mandado embora se cometer uma falta grave. E é estável para sempre, até ali o dia que ele decidir se aposentar. Entenderam isso? Ficou claro isso para vocês? Agora, a partir de 88, o FGTS como regime exclusivo. Não tem mais, a partir de 88, estabilidade decenal, tá? Por isso que todas as estabilidades que nós estudamos são estabilidades provisórias. Gestante, acidentado, dirigente sindical, diretor de cooperativa, membro do Conselho Nacional da Previdência Social, membro do Conselho Curador do FGTS, toda essa galera tem estabilidade provisória, tá? Antes da gente finalizar, e finalizar não, na verdade, de entrar, mergulhar nessa estabilidade provisória, individualmente, tratando das pessoas de forma individualizada, deixa eu contar uma coisinha para vocês aqui. Deixa eu só apagar esses rabiscos, porque senão fica rabisco demais. Deixa eu aumentar essa borracha aqui para ser mais rápido. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando nós estamos fazendo peça processual, né? E aí, geralmente, quando a gente está fazendo peça processual, se tem gestante, a gente pede a reintegração da gestante ao seu respectivo cargo, e isso é, obviamente, o pedido correto. Mas eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. No direito material do trabalho, nós temos duas figuras. Vou só ampliar aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar, tá? No direito material do trabalho, nós temos duas figuras, tá? Nós temos a figura da readmissão e da reintegração, tá? Readmissão e reintegração. Quando nós falamos em readmissão, eu quero que vocês pensem que a readmissão, então presta atenção aqui, ó, readmissão, ela acontece quando o empregador reconhece que aquela dispensa foi uma dispensa indevida. Geralmente vai acontecer quando a dispensa inicialmente é uma dispensa lícita e se torna uma dispensa indevida em razão de um fato superveniente. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Maria trabalhava na empresa Tico e Teco, tá? A empresa Tico e Teco, num belo dia, resolveu demitir a Maria. O empregador pode demitir Maria? Pode, sem o menor problema. Maria não tinha estabilidade, não tinha nada, tá? Maria era só uma empregada comum. A empresa foi lá e demitiu Maria. 2 meses depois dessa demissão, a Maria descobriu que estava grávida de 4 meses. Ou seja, no momento em que Maria foi demitida, ela já estava grávida. Maria faz jus à sua reintegração? Faz jus à reintegração, mas prestem atenção. Se a Maria retorna ao trabalho e fala para o empregador: olha, empregador, eu estou grávida, eu estava grávida no momento em que você me demitiu, logo, eu sou detentora de estabilidade provisória desde a concepção e eu preciso voltar ao trabalho. Se o empregador olha para essa situação e fala: caramba, Maria, realmente você tem razão, você pode voltar. No momento em que isso é feito de forma administrativa, em face desse fato superveniente, né? A dispensa inicialmente era lícita, se tornou indevida em razão de um fato superveniente. Se o empregador admite que ele está errado, coitado, nem sabia que estava errado, né? Mas no final estava errado. Se o empregador admite que ele está errado e coloca Maria para trabalhar de novo, ele está admitindo esse equívoco. E isso gera um benefício ao empregador. Essa readmissão, ela acontece fora do poder judiciário.
E, em consequência disso, o empregador não será obrigado a pagar, não pagará o período retroativo, tá? Então, esse período, deixa eu terminar só de escrever aqui. Esse período que a Maria permaneceu afastada, ela não vai receber isso de volta, ela não vai receber o valor retroativo. Ela só vai receber a partir do momento que ela voltar. É um benefício que eu dou para o empregador. Poxa, caramba, você admitiu que você estava errado, né? Mesmo sem estar errado inicialmente. Você colocou a pessoa para trabalhar de novo, então tá tudo certo. Vamos seguir daqui para frente. Maria volta a trabalhar, sendo readmitida administrativamente, né? Resolvido de forma administrativa. E Maria não vai receber os valores retroativos. Agora, se a Maria bate na porta do empregador e fala, tô grávida, e o empregador olha para Maria e fala, problema é seu, esse filho não é meu, né? Tô nem aí para isso, Maria vai precisar buscar o Poder Judiciário, certo? Quando Maria busca o Poder Judiciário, o pedido que Maria vai fazer não é a da readmissão, é a da Eita, que eu ia escrever errado, quis copiar aqui, é da reintegração, tá? Quando Maria pede a reintegração, aqui já é uma questão judicial. Não é mais administrativa, já é uma questão judicial. Dito isso, se o Poder Judiciário concede a reintegração, o empregador vai ter que pagar todo o período retroativo? Vai ter que pagar todo o período retroativo. Isso pode parecer bobeira, são expressões muito similares. Readmissão, reintegração, que se você não sabe o conceito das duas, você pode cair em uma pegadinha no momento de uma prova, tá? Então, tá aí esse conceito claríssimo para vocês. Lembra, readmissão, o empregador está admitindo que tem alguma coisa errada. Reintegração, o Poder Judiciário vai ter que pagar todo o período retroativo, tá bem? Então, ótimo. Agora a gente vai começar a falar especificamente sobre as estabilidades provisórias, tá? Como eu tinha sinalizado para vocês, e está aí no material, a estabilidade provisória é um direito conferido ao trabalhador em situações específicas, impedindo a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa. Por quê? Porque permite a demissão com justa causa. Demissão por justa causa, ela é válida, ainda que o empregado seja detentor de estabilidade provisória, tá? E aí, mais uma vez, por que que ela é provisória? Porque ela está diretamente ligada a um período determinado, tá? Quais são as hipóteses mais cobradas pela FGV a respeito da estabilidade provisória? Primeiro, gestantes, tá? Não é a que é mais cobrada. Já falei que a que é mais cobrada é o dirigente sindical. Mas gestante, meu filho, também tá ali num dos tops, tá? Vocês sabem muito bem que a gestante é detentora de estabilidade provisória, com base no artigo 10, inciso 2, a linha B, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E, além do artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, a gestante também encontra sua estabilidade provisória garantida no artigo 361 da CLT. 361, 391. Ixi, que agora minha mente falhou. Deixa eu conferir aqui, ó. O bom de ter Dona Gracinha do lado é que a gente já confere de imediato, tá? Mas eu tenho quase 100% de certeza que é o 361. 361. Não é o 361. Ixi, ó a professora dando tilt aqui. Deixa eu ver se é o 391. Isso aí, tá? 391. 391 da CLT. Então, 391 da CLT fala da proteção à maternidade. Na verdade, é o capítulo, né? A partir do 391, é o capítulo que fala sobre a questão da licença maternidade. Então, artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, e o artigo 391. Eita, vou até botar aqui para vocês. E o artigo 391 da CLT fala sobre a estabilidade provisória da gestante. Importante que vocês entendam que a estabilidade provisória da gestante começa na concepção, tá? Aí a gente volta lá na aula de ciências, no momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali nós temos a concepção. No momento da concepção, a gestante já é estável provisoriamente, tá?
e ela permanece estável provisoriamente até 5 meses após o parto. Então, da concepção até 5 meses após o parto é o período de estabilidade provisória dessa gestante. Uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção e que eu já vi muito aluno escorregando em prova é que a estabilidade provisória ela é completamente diferente da licença maternidade. A licença maternidade é concedida para a gestante, é um benefício previdenciário concedido à gestante para que ela possa se afastar do trabalho sem prejuízo da sua remuneração, sem prejuízo do seu salário, tá? E o período de licença maternidade é completamente diferente, inclusive, do período da estabilidade provisória. Quando a gente fala da licença maternidade, benefício previdenciário, a mulher tem direito à licença maternidade no momento em que ela se afasta para ter o parto, né? Então ela vai se afastar ali pelo INSS para ter o bebê. E essa licença maternidade, ela em regra dura até 120 dias após o parto. Se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã, ela pode chegar a 180 dias de licença maternidade. Então, percebam que quando nós falamos de licença maternidade, nós falamos em dias. A estabilidade provisória, ela é da concepção até 5 meses após o parto. Então, na estabilidade provisória, nós falamos em meses e não em dias, tá? Geralmente acontece de ser quase o mesmo período, né? Porque se você conta ali 120 dias, dá quase 5 meses. Mas existem oportunidades, quando são 180 dias, né? Por exemplo, existem oportunidades que, quando a gestante retorna do período de licença maternidade, ela já pode ser demitida. Por quê? Porque já findou-se o período da estabilidade provisória, tá? Estabilidade provisória da gestante da concepção até 5 meses após o parto. O empregador pode demitir a gestante de forma arbitrária e motivada? Não. O empregador só poderia demitir a gestante por justa causa, tá? No caso da gestante, para que essa justa causa seja efetivada, precisa de homologação da demissão, tá? Hoje em dia, nenhuma demissão precisa mais de homologação. Mas no caso da gestante, como ela é detentora de estabilidade provisória, se essa mulher comete uma falta grave e tem que ser demitida, essa demissão precisa passar pela homologação, tá? Sob pena, inclusive, sob pena, inclusive, de invalidação da dispensa se essa demissão não for homologada. É uma forma de proteção que essa empregada gestante tem contra a dispensa arbitrária, porque a gente bem sabe que o empregador é dotado de poder diretivo. Então, para esse empregador forjar uma justa causa para demitir essa gestante, para ele é um estalar de dedos. Ele estalou o dedo, acabou, demite a gestante, está tudo certo, tá? Entendido? Ficou claro isso para vocês? A voz do anjo se sussurrou aqui no meu ouvido. Vamos lá? Mulheres que sofrem abortos espontâneos têm direito à estabilidade provisória? Não tem direito à estabilidade provisória, tá? Isso é uma discussão que já foi muito discutida pelo Tribunal Superior do Trabalho, tá? Pode ser que isso mude daqui a algum tempo, mas agora o entendimento do TST é que a mulher que sofre um aborto espontâneo não tem direito à licença, à estabilidade provisória, tá? O direito que essa mulher tem é de 2 semanas, um afastamento de 2 semanas, para que ela possa se recuperar, para que ela possa viver o luto, né? 2 semanas é o que a lei garante, o que a nossa própria CLT garante de afastamento para essa mulher, tudo bem? Mas estabilidade provisória essa mulher não vai ter. No caso de aborto espontâneo, tá? Lembrando que aborto no Brasil é crime. Ah, Brenda, não concordo. Ah, tudo bem, tá? Mas aborto no Brasil é crime. E caso a mulher cometa o crime de aborto, ela não vai ter nenhum tipo de direito, muito pelo contrário, ela vai responder criminalmente sobre isso, tá? Tirando, obviamente, as exceções respaldadas em lei. A anencefalia, quando a gravidez é derivada de um estupro ou quando trouxer risco iminente à vida daquela gestante, tá? Essas são as hipóteses de aborto que são autorizadas pela nossa legislação. Tirando isso, o aborto, uma conduta criminosa, não terá, a gestante, na verdade, não terá ali nenhum tipo de direito, tá?
Acidentado. O acidentado, ele também é detentor de estabilidade provisória, mas vocês precisam ter atenção que o acidentado que é detentor de estabilidade provisória é aquele que sofre um acidente de trabalho. Precisa, gente, ser um acidente de trabalho, tá? Se for um acidente comum, esse empregado, ele não vai receber o auxílio doença acidentário. Ele vai receber o auxílio doença comum. E o auxílio doença comum, o recebimento do auxílio doença comum, não faz com que, né, esse empregado tenha estabilidade provisória, tá? A estabilidade provisória para o acidentado, ela precisa estar correlacionada a um acidente de trabalho e o empregado precisa ter recebido o auxílio doença acidentário, tá? Então, o que isso significa dizer? Para que a estabilidade provisória desse acidentado seja efetivada, digamos assim, ele precisa ter sofrido um acidente de trabalho, são requisitos concomitantes, tá? E ele precisa ter se afastado por mais de 15 dias, recebendo, tá? Benefício previdenciário. Precisa. Ah, Brenda, olha, eu sofri um acidente de trabalho, mas eu me afastei por 10 dias. Sou detentor de estabilidade provisória? Não. Você precisa ter se afastado pelo INSS. E para você se afastar pelo INSS, você precisa de mais de 15 dias, tá? Se afastou ali por 15 ou mais dias, você vai receber o auxílio doença acidentário e aí, consequentemente, você já garante a estabilidade provisória, tá? De quando a quando é essa estabilidade provisória? O acidentado, aquele que sofre acidente de trabalho, é estável por 12 meses após o recebimento de alta pelo INSS, tá? Então, esse empregado, ele pode ficar afastado ali pelo INSS durante 2, 3, 4, 5 anos. No momento em que ele recebe alta, ele é estável nas suas atividades até 12 meses após o recebimento de alta pelo INSS, tá? É importante que vocês tenham na cabeça de vocês essa delimitação de marco, de lapso temporal, porque muita gente acha que a estabilidade do acidentado é de 12 meses do acidente. Não é. É 12 meses contados do recebimento de alta pelo INSS. Por isso que é requisito para concessão da estabilidade provisória o afastamento previdenciário, tá? Então, lembra, acidente de trabalho vai receber o auxílio doença acidentário. Se for auxílio doença comum, não tem direito à estabilidade provisória. Lembrando que atrelado ao acidente de trabalho estão as doenças ocupacionais, tá? Hoje em dia, falo sempre isso para vocês, o maior índice de afastamento para recebimento de benefício previdenciário são por doenças ocupacionais, principalmente doenças ligadas, ó, à mente, tá? Então, síndrome do pânico, crise de ansiedade, burnout, tudo isso gera a caracterização de uma doença ocupacional e pode fazer com que o empregado se afaste em razão dessa doença ocupacional que será equiparada a um acidente de trabalho, tá? Já atrelado ao acidente de trabalho, já vou explicar mais um ponto sobre direito material, que tem um tempinho que não é cobrado, mas é um tema interessantíssimo, vai que, né? Que é a jornada in itinere. Assim que escreve, ó, jornada in itinere. O que era essa jornada in itinere? Era o deslocamento casa, trabalho, trabalho, casa, quando o veículo era fornecido pelo empregador. Antes da reforma trabalhista, lá em novembro de 2017, antes dessa reforma, na verdade, né? Essa jornada in itinere era considerada como tempo à disposição do empregador, ou seja, o tempo que o empregado passava dentro do veículo fornecido pelo empregador para ir e voltar do seu trabalho era computado como jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho do cara começava na hora que ele entrava no ônibusinho fornecido pela empresa, tá? Após a reforma trabalhista, deixou de existir a jornada. Eita, deixou de existir. Ixi, tá subindo à toa. Deixou de existir a jornada em itinere. Não existe mais jornada em itinere, tá? Depois da reforma trabalhista. Aí você vai pensar, tá bom, Brenda, então
Se não existe mais jornada em itinere, você está me dizendo que o deslocamento casa, trabalho, trabalho, casa, ainda que com o veículo fornecido pelo empregador, não vai ser mais considerado tempo à disposição do empregador, certo? Perfeito, tá? O empregador pode fornecer o veículo, pode não fornecer o veículo, tanto faz, não me interessa. Esse tempo de deslocamento, hoje em dia, depois da reforma trabalhista, não será mais reconhecido como tempo à disposição do empregador. Mas aí eu te pergunto, e se o empregado sofre um acidente de trajeto? O cara estava indo trabalhar ou estava voltando do trabalho e sofreu um acidente de trajeto. Num veículo próprio ou no veículo fornecido pelo empregador, o que é que vocês acham? Vai ser acidente de trabalho? Vai ser considerado acidente de trabalho? Vou responder para vocês. Vai ser considerado acidente de trabalho. Por quê? Nós temos a lei que fala sobre um acidente de trajeto, tá? O acidente de trajeto, ele não estava diretamente ligado à jornada em itinere. Ele está ligado ao deslocamento do trabalhador no trajeto trabalho, casa, casa, trabalho. Então, se o empregado sofre um acidente no trajeto casa, trabalho, trabalho, casa, esse acidente será considerado um acidente de trabalho, tá? E aí, se em razão desse acidente o empregado se afastar por mais de 15 dias, recebendo o benefício previdenciário, o que acontece? Estabilidade provisória. Tudo bem? Não pode ser demitido do recebimento de alta do INSS até 12 meses após. Entendido? Show de bola? Ok. Agora, poxa, Brenda, olha, eu saí do meu trabalho, eu até estava indo para casa, mas eu decidi que eu ia passar no mercado antes, precisava fazer umas compras, e aí saindo do mercado eu me acidentei. Acidente de trabalho? Não, 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 tá? Tem que ser acidente de trajeto casa, trabalho, trabalho, casa. Se você desvia o seu trajeto, me desculpa, esse acidente não vai ser mais considerado um acidente de trabalho. Tudo bem? Entendido? Certinho? Então vamos seguir aí. Vamos chegar agora no nosso famoso dirigente sindical. Como eu disse para vocês, a FGV ama dirigente sindical, né? Eu acho que é um dos temas. Acho que se fosse colocar um ranking assim de temas cobrados, acho que dirigente sindical estaria aí no top 1 ou top 2 no máximo, tá? Porque realmente em toda peça, em toda prova, tem dirigente sindical, tá? O dirigente sindical, deixa eu explicar para vocês quem é o dirigente sindical. O dirigente sindical é o representante do sindicato, vinculado à categoria dos trabalhadores, tá? Esse dirigente sindical, ele também pode ser chamado como diretor do sindicato, ele pode ser chamado como presidente do sindicato, tá? Todo aquele que exerça um cargo de gestão, digamos assim, do sindicato, será caracterizado como um dirigente sindical. Só que a gente precisa prestar atenção que o dirigente sindical, que é detentor de estabilidade provisória, é o dirigente sindical do sindicato dos trabalhadores. Não faz sentido dar estabilidade provisória ao representante dos empregadores, tá? Porque provavelmente o representante do empregador é o próprio empregador. Entenderam isso? Então não faz sentido ter estabilidade provisória para essa pessoa. Tem que ter estabilidade provisória para o representante dos empregados, tá? O dirigente sindical, ele tem a sua estabilidade provisória garantida do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. O mandato, ele tem duração de 2 anos, sendo prorrogável por mais 2 anos. Isso significa dizer, então, que esse dirigente sindical, ele pode ser estável durante 5 anos ou mais, né? Porque é do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Mandato dura 2 anos, sendo prorrogável por mais 2 anos. O cara vai ter mais um ano aí de estabilidade provisória, mas começa no registro da candidatura. Quando começa, ainda tem o período de eleição, de votação, tudo bonitinho. Então, durante esse lapso temporal, o cara já é estável, tá? Prestem atenção nisso que eu estou dizendo para vocês. O registro da candidatura do dirigente sindical é o marco para início da estabilidade provisória do dirigente. É óbvio, gente, que essa estabilidade ela só vai se confirmar, ela só vai se efetivar se esse cara for eleito. Agora, do registro da candidatura até a eleição, ele já é estável.
Se ele vai continuar estável ou não, depende da eleição. Se ele for eleito, ele continua sendo estável provisoriamente, tá? Se ele não for eleito, a estabilidade provisória dele acaba naquele exato momento. Quais são as teses que a FGV ama tratar sobre dirigente sindical? Súmula, tá aqui, ó, súmula 369 do TST. Vai dar uma olhadinha lá na súmula 369 do TST. A súmula 369 do TST, ela fala sobre o momento do registro da candidatura que gera ou não a estabilidade provisória do dirigente sindical, tá? Olha só, o que que acontecia? O que que já aconteceu muito, né? Eu acabei de falar para vocês que a estabilidade provisória do dirigente sindical começa no registro da candidatura. Tá aqui, ó. Até um ano após o término do mandato, certo? Tá lá no 543, parágrafo 3º da CLT. Ótimo. Só que, às vezes, acontecia do empregado, malandro, fazer o registro dessa candidatura no momento em que o empregador colocava ele de aviso prévio. Ou seja, o empregador demitia o empregado, colocava esse empregado de aviso prévio, o empregado corria lá e fazia o registro da candidatura. E falava assim: olha, empregador, hahaha, você me mandou embora, mas eu estou estável, porque eu fiz o registro da minha candidatura ao cargo de dirigente sindical. O que que a súmula 369 do TST fala? O registro da candidatura feito no curso do aviso prévio, obviamente, não garantirá estabilidade provisória ao dirigente sindical. Não vai garantir estabilidade provisória ao dirigente sindical. Gente, isso é óbvio. Isso é fraude, né? Se concedesse estabilidade provisória para esse cara, ia ser muito mole. Todo mundo que fosse demitido corria lá, né? Fazia o registro da candidatura ao cargo de dirigente sindical, show de bola, tava tudo certo. Tudo bem, tá? Não pode. Agora prestem atenção. Se o registro da candidatura foi feito antes da comunicação da demissão, mas a comunicação que o empregado tem que fazer ao empregador acontecer na vigência do aviso prévio, essa estabilidade provisória vai ser mantida, tá? O que eu preciso observar é o momento do registro da candidatura. Deixa eu tentar explicar isso de forma melhor, tá? A súmula 369 e o próprio artigo 543 fala que o empregado, quando realiza o registro da candidatura, ele tem que avisar ao empregador. E que essa comunicação tem que ser feita na vigência do contrato de trabalho. Eu não posso esperar o contrato de trabalho acabar para avisar ao empregador que eu sou estável provisório, tá? Só que a lei entende que o aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos. Então, se esse empregado fez o registro da candidatura antes da comunicação da dispensa, aí o empregador foi lá e falou assim: ó, você está demitido, tá? Vai cumprir aviso prévio trabalhado. Aí uma semana depois o empregado lembra: ih, caraca, ou então ele nem sabia da informação, né? Ele conversou com alguém, alguém falou: não, que isso? Você não pode ser demitido, você fez o registro da candidatura na semana passada, antes da dispensa. Aí esse empregado vai lá e fala: ó, empregador, caramba, você me demitiu aí, mas não pode, na verdade, né? Porque eu fiz o registro da minha candidatura uma semana antes de você me demitir. Nesse caso, a estabilidade provisória, ela vai ter efetividade? Vai. Por quê? Porque o registro da candidatura foi feito de forma lícita. E a comunicação da decisão, em que pese ter sido realizada na vigência do aviso prévio, o aviso prévio é reconhecido como parte do contrato de trabalho, tá? O que não pode é, de forma fraudulenta, o empregado fazer o registro da candidatura na vigência do aviso prévio. Isso é uma pegadinha que requer a atenção de vocês, porque senão vocês podem escorregar, tá? Então, dirigente sindical. O que que a FGV ama trazer para vocês? Delegado sindical. Delegado. Eita, desculpa. Delegado sindical. Delegado sindical não tem estabilidade, tá? Não tem estabilidade provisória. Delegado sindical não tem. Agora, se for presidente do sindicato, diretor do sindicato, dirigente sindical, pode vir com esse nome, aí sim tem estabilidade, tá? Todos aqueles que exerçam cargo de chefia, de liderança daquele sindicato, tá? O líder do sindicato tem direito à estabilidade provisória. O delegado sindical, ele funciona mais numa espécie, né, de uma forma administrativa. Esse delegado sindical não tem direito à estabilidade provisória, tá?
Então, dirigente sindical, súmula 369, importantíssimo. Na CLT de vocês, com certeza, já tem a remissão para a súmula 369. Deem uma lida nela, deem uma observada nela, que é importante para vocês, tá? Importante, ó. Protege apenas um dirigente sindical por estabelecimento, salvo previsão mais ampla em norma coletiva, tá? Então, aqui a gente tem a presença de 7 titulares e 7 suplentes, tá? Todos esses 7 titulares e 7 suplentes têm direito à estabilidade provisória, tá? Mas um por estabelecimento. Então, eu vou ter lá 7 titulares, 7 suplentes, todos esses 7 dentro de cada um estabelecimento, um em cada estabelecimento, obviamente, né, terá direito ali à estabilidade provisória, tá? A estabilidade não se aplica em casos de dispensa por justa causa ou fechamento do estabelecimento. Ponto importante, tá? Se essa pessoa se o dirigente sindical comete uma falta grave, lembra que ele pode ser demitido por justa causa, certo? Se o estabelecimento fechar por falência, por exemplo, aí também não tem que se falar em estabilidade provisória, mas um ponto relevante é, para esse dirigente sindical ser demitido por justa causa, a gente precisa do inquérito. Lembra do inquérito judicial para apuração de falta, de falta grave? Eu tenho que deixar mais espaço nesses materiais, né, para escrever para vocês. Lembra do inquérito? O dirigente sindical, para ser demitido por justa causa, ele precisa do inquérito, tá? O inquérito, ele só é necessário para o dirigente sindical e para o diretor de cooperativa. Para os demais, não vai precisar de inquérito, tá? Por exemplo, para a gestante, basta a homologação do sindicato. Para o dirigente sindical e para o diretor de cooperativa, o inquérito é obrigatório, tá? Ação judicial, petição inicial que o empregador vai ajuizar, porque quem vai definir se essa justa causa realmente é uma justa causa, se aquela falta grave realmente aconteceu, é o juiz da vara do trabalho. O inquérito é uma ação que é distribuída lá na vara do trabalho, quem vai analisar é o próprio juiz da vara do trabalho. Tudo bem? Entendido? Certinho? Show de bola? Então vamos lá. Diretor de cooperativa. Quem é o diretor de cooperativa? É o diretor de uma cooperativa de trabalho, tá? Ah, Brenda, mas é uma cooperativa de carro lá que, né, eu me vinculei, então eu tenho direito à estabilidade provisória? Óbvio que não, tá, gente? É uma cooperativa de trabalho. Se você fazer parte de uma cooperativa de trabalho, no seu trabalho, aí sim essa pessoa, se for diretora, obviamente, tem direito à estabilidade provisória, tá? Durante todo o período de mandato, até um ano após o seu término, salvo, mais uma vez, em caso de falta grave, devidamente apurada via processo judicial, através do inquérito, tá? Aqui está o artigo 55 da Lei 5.764, inquérito. Então, aqui a gente também precisa do inquérito. E a proteção, obviamente, ela visa garantir que esse diretor ele possa exercer as suas funções de representação, tá? A cooperativa, ela serve, obviamente, para cooperar com o desenvolvimento daquela atividade laboral, protegendo os interesses do trabalhador. Então, para que esse diretor de cooperativa não sofra ali nenhum tipo de represária ou até mesmo de uma dispensa imotivada, arbitrária, imputada pelo empregador, a lei garante essa estabilidade provisória ao diretor de cooperativa, tá? Então tem que lembrar, tem que ser, obviamente, uma cooperativa de trabalho. Essa estabilidade provisória dura a todo o período do mandato e até um ano, eu acabei esquecendo de marcar aqui, até um ano após o seu término, salvo em casos de falta grave, momento ao qual será necessário o ajuizamento de um inquérito judicial para a apuração de falta grave, previsto lá no artigo 55 da Lei 5.764, tá? De 71. Entendido? Diretor de cooperativa, não cai muito diretor de cooperativa, mas é importante que vocês saibam também, tá? Para a gente finalizar nosso bloco, né, que ainda tem muita coisa para falar a respeito de direito material, para a gente finalizar o nosso bloco, tem aí o nosso amigo Cipeiro. Eita, que travou tudo aqui, gente. Será que travou só para mim ou travou para vocês aí também? Vou fazer o seguinte. Ah, voltou agora. Esperar um pouquinho e ajustar a tela, mas acho que funcionou, tá? Para a gente finalizar, portanto, esse bloco, falando sobre estabilidade provisória, vamos falar do cipeiro. Quem é o cipeiro? É um membro da CIPA, tá?
que é a CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O que é importante vocês saberem aqui da CIPA? A CIPA, ela é constituída de forma paritária, ou seja, eu tenho o mesmo número de empregados e o mesmo número de empregadores, de representantes, na verdade, tá? Representantes dos empregados, representantes dos empregadores. Quem tem direito à estabilidade provisória são os representantes dos empregados, tá? Representantes dos empregados. Essa galera que tem direito à estabilidade provisória. Os representantes dos empregadores, assim como lá na questão do dirigente sindical, não têm direito à estabilidade provisória, tá? A CIPA, ela serve como meio, né, de prevenção de acidentes e os cipeiros têm a sua estabilidade provisória garantida do registro da candidatura também até 1 ano após o término do mandato. Está lá no inciso 2, a linha A, do ato das disposições constitucionais transitórias. Cipeiro é estável definitivamente, no momento em que... Estável definitivamente não, estável provisoriamente, no momento em que ele registra a sua candidatura até 1 ano após o término desse mandato, tá? Cipeiro, tema muito tranquilo também, tá? Além dessas pessoas, eu coloquei aqui, obviamente, os mais importantes. Além dessas pessoas, nós temos o membro do Conselho Nacional da Previdência Social, o membro do Conselho Curador do FGTS. Esses dois aí atuam numa esfera mais administrativa, fiscalizatória, né? E essa galera também tem direito à estabilidade provisória do momento do registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato, tá? Dificilmente isso vai ser cobrado, justamente porque é uma tratativa mais administrativa, não é tão judicial como, por exemplo, é a questão do cipeiro, do diretor de cooperativa, do dirigente sindical, né? É uma questão muito mais organizacional, digamos assim, de fiscalização, até mesmo vinculada ao governo. Quando nós falamos sobre parcelas previdenciárias, quando a gente fala de INSS, a gente está ligado a uma entidade governamental. Então, por isso que isso não é tão cobrado, tá? Muitas pessoas nem sabem que existe um Conselho Curador de FGTS e um Conselho Nacional da Previdência Social, tá? Coloquei aqui as informações relevantes para vocês, lembrando que a estabilidade provisória, ela não impede a dispensa por justa causa. No caso do cipeiro e no caso do diretor de cooperativa, precisa do inquérito judicial para apuração de falta grave. No caso da gestante, essa demissão precisa ser homologada pelo sindicato. E pode haver indenização em caso de descumprimento da estabilidade. O que seria essa indenização? Por exemplo, se eu ingresso com uma ação judicial pleiteando a reintegração, existem alguns casos que a reintegração ela se torna insustentável. Por exemplo, pelo mal-estar que foi ocasionado em razão daquela dispensa, daquela briga processual. A mulher grávida foi demitida, tentou a readmissão, não conseguiu, teve que ajuizar a ação. Aí, se ela volta a trabalhar, se ela é reintegrada, ela pode sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de abuso pelo empregador. Então, nesses casos, a gente, inclusive, quando estiver diante de um caso concreto desse tipo, a gente pede a reintegração e a gente pede subsidiariamente também a indenização substitutiva, que na grande maioria dos casos é o que vai ser deferido pelo juiz, a indenização substitutiva. Por quê? Porque ela traz a proteção do trabalhador a essa exposição desnecessária. Entenderam isso? Se torna um ambiente ruim de trabalho. Então, para evitar que o empregado seja exposto a esse ambiente ruim, a gente tem a possibilidade dessa indenização substitutiva. Tudo bem? No próximo bloco, eita, que hoje está travando bastante, né, gente? Desculpa, vou dar uma pausa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre adicionais, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, temas também muito importantes que são muito cobrados na segunda e na primeira fase do exame da OAB. E aí, já no próximo bloco, a gente fala mais sobre direito material. Espero que vocês tenham gostado, que tenha engrandecido aí mais uma vez, né, esse repertório de direito material de vocês. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho mais sobre direito material. Beijinho, beijinho, nos vemos já já.